Domingo passado, dia 14/6/2020, a galera aqui da favela onde eu moro, da Vila Clara, começou a pedir pra gente repostar o sumiço de um menor de 15 anos chamado Guilherme Silva. Ele tinha sumido na madrugada do sábado para domingo e a mãe dele estava desesperada. Foi ela que fez o post pedindo para que a gente mandasse para o maior número de pessoas porque ela precisava achar o filho dela, que nunca tinha sumido assim desse jeito. No mesmo dia, o corpo do Guilherme foi achado num bairro vizinho aqui da Vila Clara. Ele tinha sinais de agressão, tortura, um tiro na mão e um tiro na cabeça. E assim entrava para as estatísticas, mais uma vez, a morte de um garoto da favela. E isso me fez lembrar aquele vídeo daquele cara que mora lá em Alphaville dizendo pro policial não falar alto com ele porque lá era Alphaville, não a favela. Não pisa na minha calçada! Não pisa na minha rua! Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é Alphaville, mano. E a mãe do Guilherme, Joyce, foi noticiada para o mundo inteiro numa das cenas mais tristes da face da Terra. Ela no chão, chorando a perda do filho. Os suspeitos? Policiais. O Guilherme foi morto com requintes de crueldade porque ele era suspeito de invadir um galpão que fica aqui muito perto de casa e só por isso esses policiais que têm uma empresa de segurança privada se acharam no direito de exterminar uma vida. E aí eu fiquei pensando em todas essas revoltas que a gente está vivendo nesse tempo de pandemia, principalmente depois da morte, do assassinato do George Floyd, e eu lembrei que na verdade a favela ela sempre gritou. Todas as vezes, gente, e não foram poucas as vezes, que pessoas inocentes foram mortas dentro da favela por polícia ou não, todas as vezes sempre tiveram protestos aqui na favela. Só que a mídia nunca veio. A mídia nunca veio cobrir todas essas perdas que mães pretas, brancas, faveladas e periféricas tiveram durante todos esses anos. E a morte do Guilherme gerou um inconformismo geral. Todas as favelas em volta aqui da Americanópolis, CUPC, Jardim Miriam, Missionária, todo mundo se juntou para manifestar contra esse crime e principalmente para descobrir quem eram as pessoas responsáveis por esse assassinato. Óbvio que teve protesto pacífico, protesto não pacífico, infelizmente apareceram os vândalos para saquear as lojas, o que não está certo, mas a gente não pode, em hipótese alguma, tirar o foco da questão, que era descobrir quem eram esses assassinos. Isso tudo aconteceu em horário de pico, quando as pessoas estavam voltando do trabalho. Sim, porque em tempos de pandemia, a favela não parou. Tem muita gente que continua indo trabalhar. O maior problema é que muitas pessoas inocentes, durante o embate da polícia com os manifestantes, foram violentados, apanharam. Isso não pode ser naturalizado. Mas a população se revoltou tanto, gente, foi uma catarse tão louca que a galera saiu gritando nas ruas, começou a gritar por justiça e quando os ônibus começaram a pegar fogo, gente, veio 4 helicópteros pra cá. Veio choque, veio a polícia e o caos estava instaurado. E parecia que a galera não estava com medo. Parecia que a galera queria gritar o mais alto que pudesse para que as nossas vozes fossem ouvidas. Vozes essas que nunca são ouvidas. A vida ceifada do Guilherme, uma mãe chorando no asfalto, fez com que a população se revoltasse e pedisse e clamasse para que a justiça acontecesse. Mas clamar para quem? Pra quem que a gente vai gritar? Se a justiça nunca nos abraça. Pra quem? Gritar pra quem? Um menino de 15 anos, morto, inocente, que às vezes pegava a bike emprestada pra entregar marmita, foi morto. Porque os homens da lei se achavam no direito de tirar a vida de uma pessoa. Gente, por mais que o Guilherme tivesse sido culpado, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. A gente precisa começar a reivindicar os direitos sobre os nossos corpos, sobre os nossos templos. Infelizmente, gente, está sendo cada vez mais habitual, como Will Smith disse, a gente visualizar o racismo, a desigualdade social. A gente está vendo os nossos apanhando, a gente está vendo os nossos serem humilhados e dói na alma. Porque muitas pessoas que estão na favela, gente, não são bandidas, não são o que a mídia coloca que a gente é.
O Guilherme era um moleque de 15 anos cheio de sonho que contava piada pra avó. Então a gente não pode se calar. Quem segue o meu trabalho nas redes sociais de militância e ativismo sabe muito bem que eu sempre falo sobre esses problemas sociais que acontecem em diversas favelas no nosso país e com os negros no mundo inteiro. E agora, gente, aconteceu com muita força aqui no meu quintal, no quintal de casa, com pessoas próximas. E eu tenho muito orgulho em dizer que dessa vez essa galera não se entregou. Várias favelas da Vila Clara, da Americanópolis, a galera com o PC, todo mundo se juntou para reivindicar, gente. E a gente gritou tanto que em menos de 24 horas descobriram quem tinha sido o assassino do Guilherme. Óbvio que ainda está em investigação, mas já foi provado que pelo menos uma dessas pessoas era sim policial. E isso a gente deve sim à galera que está investigando, mas a gente deve muito à pressão, à voz que o favelado fez, porque não foi uma voz comum que a Vila Clara e a Americanópolis gritou, gente, não foi uma voz comum. Foi um grito que estava entalado na garganta há muito tempo, de todos esses mandos e desmandos que a gente está sofrendo aqui há muito tempo. Então eu peço que todos vocês jovens pretos e periféricos fiquem muito atentos quando seus corpos forem violados, que um proteja o outro. Então se a gente colocar a nossa voz, gente, para a transformação da nossa sociedade, a gente consegue alcançar muitas coisas, porque eu digo que foram vocês, galera que saiu de casa para protestar, para gritar, para chorar e para reivindicar os direitos do Guilherme e de todos os favelados, foram os próprios favelados dessa comunidade que eu moro e que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Vocês sabem que eu defendo com unhas e dentes que a gente use toda a tecnologia para nos proteger, e foi isso que aconteceu. A gente viu vários vídeos, a gente viu vários perfis se comunicando para se proteger. Nós ligamos uns para os outros. Para você que está assistindo esse vídeo, por favor, continue compartilhando as notícias do Guilherme, para que essas pessoas, esses assassinos, não saiam impunes, porque a gente sabe como funciona a justiça no Brasil e que todas as comunidades continuem fortes para impedir que as suas casas e os seus templos sejam invadidos. Justiça para o Guilherme e que cada vez mais a favela conquiste a paz que ela merece. Energia positiva sempre. Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapo os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem, oprimem.